É que vai acontecer na batalha do Armagedon. Afinal de contas, o que vai acontecer na guerra do Armagedon após o arrebatamento da igreja no final dos 7 anos do período da grande tribulação. Para quem vai ser a guerra do Armagedon? Com quem vai ser? Sabemos que, mediante a Bíblia, a guerra do Armagedon vai ser para a nação de Israel. Entre Israel e a pessoa terrível do anticristo é que vai ser feita a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, segundo a Bíblia, vai ser a guerra mais sangrenta na história da humanidade. Uma guerra que vai haver um derramamento de sangue muito grande, se cumprindo o que está escrito no livro de Jeremias, capítulo 30, versículo 7, dizendo: haverá um tempo de angústia muito grande para Israel. Aquele tempo será muito grande mesmo, porém Deus livrará Israel das mãos do anticristo. O que vai acontecer para que se dê a guerra do Armagedon, que seria o anticristo contra Israel? Quando o anticristo ele ser incorporado pelo diabo, que passar o primeiro período da tribulação, que é os 3 anos e meio, os 3 anos de falsa paz, a Bíblia diz que o anticristo, ele vai, junto com o falso profeta, vai levantar uma estátua à sua imagem, para que todos os povos, nações, tribos e língua venham a adorar a sua imagem, venham a adorar. E todos os povos venham a receber os 666 na testa ou na mão. Israel vai romper o pacto entre o anticristo e o anticristo, né? Na verdade não vai ser Israel, vai ser o anticristo. Esse pacto sendo rompido, Israel não vai estar mais ao lado do anticristo. Israel não adorando a imagem do anticristo, porque Israel não adora a imagem, o anticristo vai fazer o quê? Vai reunir todos os países, né? O maior número de países possível para ir contra Jerusalém. E lá no livro de Zacarias, no capítulo 12, no versículo 9, se eu não estou enganado, está escrito: e procurarei destruir todos os povos, todas as nações que vierem contra Jerusalém. Sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplica, e olharão para mim a quem o transpassar, e prantearão como uma mulher pranteia por o seu único filho que morre. Ou seja, Israel vai estar em uma situação de aperto, em uma situação que não tem como vencer. Não tem como vencer. Praticamente quase todos os países virão contra Jerusalém por mandato e ordem do anticristo. Israel estará cercado, sem ter solução, sem ter como vencer essa guerra. Imagine, todos os países praticamente contra Jerusalém, como é que Jerusalém vai vencer? Né? Praticamente quase todos os países. Não tem possibilidade nenhuma de vencer. E a ideia do anticristo é fazer o quê? Varrer Israel do mapa, apagar Israel do mapa, tirar Israel, né? Destruir todos os israelitas, que foi o que queria fazer Hitler. Então o anticristo vai fazer a mesma coisa. Quando todo Israel estiver cercado com aviões de guerra, tanques de guerra, soldado para todo quanto é lado, todo Israel estiver cercado, a Bíblia diz que Deus se lembra do seu povo. Deus dará um espírito de graça e de súplica para Israel. E Israel vai começar a clamar por misericórdia a Deus, pedindo que Deus venha socorrê-lo, pedindo que Deus venha ajudá-lo, pedindo o Messias, porque Israel espera o Messias até hoje, né? Certamente eles vão dizer: Senhor, cadê o Messias? Cadê o Cristo prometido? E agora nós vamos desaparecer do mapa. E a promessa que o Senhor fez a Abraão, a descendência, e a promessa que o Senhor fez: a gente não pode morrer. Então ele faz um forte clamor ali. Quando ele faz um forte clamor, que o próprio Deus dá o espírito de graça e de súplica para eles clamar ao Senhor, aí João vê
o que está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 11, que eu quero ler para vocês. Essa é uma mensagem muito importante. Desde já, se inscreva no nosso canal, acione aí o sininho de notificação, colocando a opção todas para que vocês fiquem por dentro de todas as nossas mensagens. Nos ajude, não vai custar nada para você, tá bom? Você vai ter aqui grandes ensinamentos para a edificação da sua alma. Olha o que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E vi os céus abertos, e eis que um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiu-no os exércitos nos céus em cavalo branco, vestido com linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, clamando com grande voz, dizendo a todas as aves que voa pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre ele se assenta, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e o seu exército reunido para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. O que é que João está dizendo? João está vendo Israel sendo encurralado sem ter solução, sem ter como escapar dessa guerra. Israel clama ao Senhor, conforme está escrito em Zacarias 12:9, porque Deus lhe dá o espírito de graça. E o que acontece? O próprio Deus envia quem? Cristo. Cristo vem com a sua igreja. Esse exército que ele vê vestido de linho fino, puro e resplandecente é a igreja. Cristo vem junto com a igreja para travar a guerra do Armagedon, livrar Israel das mãos do anticristo, conforme está escrito aqui no livro de Joel. No livro de Joel, no capítulo 3, olha o que está escrito. Está falando do Armagedon, capítulo 3, versículo 13. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. O lagar aqui significa o lugar onde vai ser feita a guerra do Armagedon. Esse lugar é uma planície de frente de Jerusalém, que tem 32 quilômetros de comprimento por 22 de largura. Aí vai ser travada a batalha do Armagedon. Esse lugar, muitas guerras antigas do Velho Testamento foram travados ali. A Bíblia diz que o próprio Deus vai trazer eles para esse lugar, né? Aqui está dizendo: lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, né? Lançai a foice quer dizer trazei os povos contra Jerusalém, ajunte eles, né, no grande megido, no lugar do Armagedon, para entrar em guerra contra Israel, aonde Cristo ele vem para livrar Jerusalém, conforme está escrito em Mateus, melhor dizendo, em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Mas veja o que está dizendo aqui no 14, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz de Jerusalém. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será... Olha o livramento aqui para Israel. O Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, monte da minha santidade. E Jerusalém será santidade, estranho não passará mais por ela. O Senhor está dizendo que vai vir guardar Israel, que vai vir dar o livramento a Israel. A guerra do Armagedon vai ser
tão terrível, que a Bíblia diz que o Senhor vai sujar as suas vestes de sangue. Vai haver um derramamento de sangue na guerra do Armagedon, que vai ser o livramento de Cristo contra o anticristo para livrar Israel. O derramamento de sangue vai ser tão grande que a Bíblia diz que vai ser de 1.600 estádios, que daria 395 quilômetros de derramamento de sangue. Ou seja, se fosse uma guerra feita em cavalo nos nossos dias, subiria até o freio dos cavalos, ficaria somente a cabeça dos cavalos para cima. Vai haver um derramamento de sangue tão grande, incalculável nessa terra. Acompanhe comigo, isso é muito importante. Acompanhe comigo agora o que está escrito aqui em Isaías 63, versículo 1. Olha o que eu vou ler para vocês. Olha o que eu vou ler. Quem é esse que vem de Edom com vestidos tintos de Bozerra? Este é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Porque está vermelha a sua vestidura, e os seus vestidos como os que pisa o lagar. Eu sozinho pisei o lagar dos povos, ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olha o que Cristo está falando, olha o que diz o livro do profeta Isaías, que o Senhor vai vir para livrar Israel, o derramamento de sangue vai ser tão grande que vai salpicar os seus vestidos. E ele está dizendo, porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus redimidos é chegado, ou seja, chegou o tempo de Israel, chegou o tempo de salvar Israel, chegou o tempo para ajudar a nação de Israel, é o que ele está falando nesse texto. Irmãos, vai ser uma guerra muito terrível, a guerra do Armagedon. Cristo vem com a sua igreja para livrar a nação de Israel. Quando ele descer, segundo o que está escrito no livro, é de Zacarias, que ele vai pisar no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai se fender em duas partes. De alto a baixo vai haver um vale muito grande lá no Monte das Oliveiras, e Deus vai livrar o seu povo. O anticristo vai se levantar contra Jesus com os exércitos da terra, e o Senhor vai destruir todos os exércitos do anticristo, havendo um derramamento de sangue de 1.600 estádios, porque aqui no livro de Apocalipse está escrito que é ele que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Está escrito que é ele que pisa, que é ele que faz isso, ou seja, que é ele que vai travar a batalha ou a guerra do Armagedon. Então vai haver uma guerra muito terrível, uma guerra ao qual não houve derramamento de sangue semelhante, não houve derramamento de sangue igual. Se você ir lá para o livro de Sofonias, você vai ficar assustado, o que é que está falando no livro de Sofonias. No livro de Sofonias diz uma coisa terrível. Sofonias capítulo 1 e no versículo 14, lá está falando da ira de Deus. Achei, vou ler para vocês, segura só um pouquinho aí. Olha o que está escrito aqui. O grande dia do Senhor está perto e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Aquele dia é um dia da indignação, de angústia, de ânsia, de alvoroço, de desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Dia de trombeta, de alarido contra cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cego, porque pecaram contra o Senhor. E o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar do dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total
e apressada, e o sangue dos homens se derramarão como pó, e a sua carne como esterco. Guerra do Armagedon, vai haver uma mortandade tão grande, mas tão grande, que lá no Apocalipse capítulo 19, no versículo 11, se você der início à leitura, a Bíblia diz que quando Cristo travar o Armagedon, os anjos vão voar e vão convidar os pássaros que comem carne, dizendo: vinde à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, dos poderosos, dos servos e dos livres e dos cavalos. E a Bíblia diz que os pássaros vão comer tanta carne que vão se fartar de tanta carne na guerra do Armagedon. Vai ser uma guerra terrível, vai ser uma guerra muito grande, vai ser a guerra do Armagedon. O maior derramamento de sangue. Lá em Sofonias, onde eu li para vocês, está escrito que o sangue dos homens se derramarão como pó e a sua carne como esterco. Esse vai ser o período do Armagedon. O maior derramamento de sangue, a maior guerra já vista na história da humanidade, porque vai ser contra Jesus, contra Jerusalém. O anticristo, os exércitos da terra reunidos para fazer guerra contra Jerusalém. Cristo vem para guardar Israel junto com a igreja. Aqueles que for arrebatado descerá com Cristo para travar a guerra do Armagedon. Nós vamos travar a guerra do Armagedon contra Cristo. A Bíblia diz que ele vencerá porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo vídeo. Nos ajude em nosso canal. Deus te abençoe e até a próxima.